hoje em dia, muitos desses padrões já não servem mais. E além de não servir mais, eles atrapalham brutalmente a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, porque levam a gente para comportamentos antigos que deveriam ter ficado no passado, mas vêm se perpetuando ao longo do tempo para preservar coisas que talvez a gente nem mais precise que sejam preservadas, porque chegou a hora de mudar. Ai, gente, eu sinto que a essa altura aqui do nosso quadro Mari versus Mari, vocês já conhecem muitas versões, né? A Mari raivosa, aquela que tenta ficar mais calma, que tenta olhar para as questões com curiosidade, aquela que gosta de explicar tintim por tintim, a Mari que fica na dúvida, a Mari reflexiva, aquela outra que tem medo, a que é mais corajosa. Mas eu sinto que chegou a hora da gente falar sobre uma divisão que tem me consumido muita energia. Uma divisão mesmo que muitas vezes o lado de fora, quem tá aí do outro lado, não consegue enxergar. E eu tô falando sobre algo que se abre dentro da gente a partir do momento em que a gente aumenta a consciência sobre os nossos pensamentos e coloca atenção a caminhos mentais que acontecem no dia a dia e que muitas vezes são os nossos padrões de pensamento, mas que a gente não consegue identificar simplesmente porque a gente ainda não foi treinada, não foi treinado o suficiente para perceber com a consciência de que a gente vem pensando dessa mesma maneira há muito e muito tempo. E esses padrões de pensamento não estão aí por acaso, eles ficaram em você porque eles muitas vezes serviram para que você chegasse até aqui. Só que a força desses padrões de pensamento é tão grande, que muitas vezes, mesmo que por um lapso de consciência, a gente consiga ver que existe uma outra direção, a gente vai para a velha direção. E nesse momento em que a gente cai nos velhos hábitos, a gente passa a repetir padrões antigos, dói. Dói porque quando a gente não tinha consciência era diferente. A gente não sentia dor porque, afinal de contas, não havia escolha. Mas no momento em que a gente tem a consciência, a gente sente novamente a dor de ter caído lá atrás. Então, além de ter feito algo que nos faz mal, a gente ainda sabe que a gente fez algo que nos faz mal e a gente ainda sente arrependimento e muitas vezes culpa e vergonha de, com a consciência, não ter conseguido seguir por outro caminho. Eu não sei se vocês conseguiram de fato entender o que eu tô querendo dizer, mas eu sei que eu tô vivendo momentos bem difíceis em relação a isso. Hábitos que eu quero mudar, pensamentos que eu quero transformar, padrões de comportamento que eu já não quero mais porque já não me servem. E nesses momentos em que muitas vezes a gente tem a consciência, eu tenho talvez algumas dicas para dar por experiência própria. Não adianta lutar do ponto de vista racional com esses pensamentos, porque os caminhos neurais formados por isso são tão fortes, tão grandes, tão pavimentados que muitas vezes essa luta pode, como se fosse um tiro que pode sair pela culatra, pode dar ruim. Pode dar muito ruim. Então, nessa hora, é sair da cena, é fazer alguma coisa, digamos assim, revolucionária do ponto de vista da quebra de tudo isso. E aí, meus amores, muitas vezes é um banho gelado, muitas vezes é pular durante 10 minutos, a atividade física resolve. E eu não recomendaria respirar, porque a respiração, apesar de ser, eu já ter falado muito bem dela aqui em muitos outros momentos, ela pode aprofundar aquela sensação de você estar voltando para os velhos hábitos e pode te trazer talvez um pouco mais de ansiedade e não ser capaz de conter os impulsos de ir pelos velhos caminhos. Então, é algo radical mesmo, uma ruptura radical, sai da cena, vira a página, troca esse vídeo, chega, já falei demais.